E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu estou aqui com o Luiz Scamparin, que é arquiteto, corretor e consultor imobiliário, e ele vai me ajudar a falar para você que talvez tenha cometido algum erro em algum momento, de colocar lá na plataforma que o seu imóvel é um flat, mas na verdade ele não é um flat, ele é um estúdio. Ou se você bota ele como um loft, mas ele não é um loft, ele é um apartamento, e aí o povo troca tudo. A gente vai falar nesse vídeo para você qual que é a diferença entre esses tipos de apartamento. O que caracteriza um loft, o que caracteriza um estúdio e tudo mais, certo? Perfeito. Você acha que as pessoas confundem muito isso? Trocam. Essa nomenclatura é uma confusão generalizada, assim, entre corretores, inclusive, e entre pessoas normais, assim. Acho que falta definir aí umas linhas entre essas. O apartamento normal, né? Assim, a gente não está falando de estúdio nem nada. Um apartamento. O que caracteriza um apartamento normal? Ele costuma ser maior, ele costuma ter um quarto, 2 quartos, enfim, tem uma área. Como é que é essa diferença aí? O apartamento tradicional, ele é um apartamento que tem uma área definida de cozinha. Cozinha, eu falo assim, está incluso o gás, né? O fogão a gás. Em planta, né? Uma área definida de sala, de quarto e banheiro. Independente do tamanho. Independente do tamanho. Tá. Independente do tamanho. É claro que quando você reduz a área do apartamento, essas áreas elas vão se interseccionando, assim, né? A legislação ela tem umas especificidades que ela coloca umas áreas mínimas para cada ambiente. Então, quando você reduz, por exemplo, uma cozinha e transforma ela numa APA, que é uma nomenclatura bastante comum nos estúdios, que é uma área de preparação de alimentos. Quando você tem essa APA, por exemplo, você não pode ter fogão a gás. Entendi. Porque você não tem a ventilação ali, não é isso? Não é nem porque você não consegue fechar uma cozinha. É uma nomenclatura de bombeiros, tá? Então Entendi. Você tem que ter essa cozinha ela tem que ter paredes, então aí você pode ter gás. Entendi. Senão ela vai ter sempre aquele fogão elétrico. Então... Eu não falei, mas ele também é arquiteto. É muita coisa, às vezes eu esqueço algumas coisas importantes. Nesse caso, a arquitetura é bem interessante nisso que a gente está falando. E, por exemplo, o loft, ele já tem uma pegada diferente, né? Ele já tem essa pegada industrial, com o pé direito mais alto, as coisas são mais... não tem parede, né? Já é uma coisa mais aberta. O que é o loft? O loft, esse termo, essa nomenclatura, ela tem origem em Nova York, né? Ela surgiu a partir daquelas áreas, aqueles galpões industriais de tijolos, né? Que as pessoas... Armazém, depósito. Que eram armazéns antigos, e as pessoas começaram a utilizar isso como moradia. Então, é muito aquela cara, assim, você tem ambientes completamente integrados, né? Você não tem parede de separação entre sala, cozinha. Sempre você teria que ter um mezanino, né? Sempre teria que ter um mezanino. Para compor aquele... Normalmente você vê em alguns filmes americanos, que é aquele quarto elevado, você tem uma escada, você sobe e só tem um quarto. O mezanino é isso, o mezanino ele não ocupa o andar inteiro, até porque seria um outro andar, então Sim. Ele é parte de um andar. A escadinha, né, que você sobe ali, então você tem geralmente pé direito alto para comportar esses dois ambientes diferentes no mesmo lugar, né? Necessariamente hoje não tem que ter um pouco essa pegada industrial, tá? Não precisa ter mais essa tijolo à vista, metais e tudo mais. Só trouxe o conceito disso, mas acaba sendo reinventado ali por outras plantas. Basicamente é um ambiente integrado com o pé direito alto, porque você tem um outro ambiente, né? Um outro nível, né? Mas você tem que ter essas duas características. E tem uma confusão com o duplex também. O duplex é um pouco... tem, né? É verdade. Às vezes a gente fala que é um duplex, mas também é um loft. Eu acho muito óbvio quando é um duplex e quando é um loft, mas não sei, às vezes pode ter ali uma confusão, porque de fato tem no loft você tem meio que um andar e meio, né? Você tem ali um mezanino, mas no duplex você geralmente são dois pisos completos, isso, né? Exato. Entendi. Mas normalmente você usa essa nomenclatura, às vezes você tem um loft que ele é duplex. E o estúdio, que é o queridinho aí de todo mundo, né? Acho que a maior parte dos lançamentos hoje, né, estão fazendo estúdio, quer dizer, não sei, né, tem muito aí quarto, né, para famílias grandes e tal, mas o estúdio acabou virando ali um queridinho, uma reinvenção da kitnet, enfim. Quais são as características de estúdio que estabelecem que aquele ambiente, que aquele apartamento é um estúdio? Acho que basicamente é o tamanho, também essa integração, né, porque se você tem um apartamento de 30 metros quadrados, você tem um quarto separado, ele é um dormitório, um apartamento de um dormitório. Não é um estúdio. Não seria um estúdio. Tá. Eu acho que é basicamente isso, são todos os ambientes ali convivendo. Integrados. Então, você tem um quarto aberto, você tem uma APA, né, uma cozinha aberta. O estúdio é um nome bacana, uma reinvenção da kitnet, né? Que é aquele quarto e sala, né? A kitnet é o jeito raiz
e o estúdio é um jeito Nutella de falar, né? Porque meio que modernizou, né? Gourmetizou a kitnet, né? Porque normalmente a kitnet que a gente conhece, ela não tem uma varanda, sabe? Não tem digamos assim, ela tinha um padrão inferior, assim. Era meio mal visto, né? Era mal visto, assim. E, agora numa kitnet, né? Normalmente era algo mais improvisado, mas normalmente não tem essa qualidade do espaço que um estúdio tem, de ter uma varanda, de ter uma janela boa, bacana. E aí os novos prédios ali foram colocando lavanderia no próprio prédio, enfim, acho que teria essa característica, né, o estúdio, que ele tem facilidades para o morador que não necessariamente estão dentro do imóvel, né? Então, um estúdio geralmente você não vê uma máquina de lavar, né? Não que não dê para pôr, mas ocupa um espaço ali precioso, né? E aí vem essa solução ali de nas áreas comuns você ter lavanderia, você ter outros serviços ali para as pessoas que moram lá. Você tem que pensar cada centímetro ali, né? Você tem que ele tem que ser inteligente, né? Então a kitnet normalmente é um improvisado e tudo mais, mas o estúdio ele tem que ser um ambiente inteligente, com os móveis bem pensados, já com o layout definido pela construtora, pelo arquiteto e tudo mais, né? E normalmente ele já vem agregado, assim, quase sempre já é um item obrigatório a gente ter esses acessórios, digamos assim, né? Porque os estúdios eles tiraram áreas desnecessárias de uma kitnet, por exemplo, né? Então, lavanderia, área de serviço, stand, você estender a roupa, isso foi compartilhado, se transformou em compartilhado, porque é uma área que você pouco usa. Né? E finalmente o flat, que é, pelo amor de Deus, é outra coisa ali, é um outro universo, que é um residencial com serviços, né? Ele é basicamente um residencial com serviços, mas ele tem um tamanho que pode até chegar a 30 metros, 40 metros, mas o grande diferencial do flat, para mim, é uma questão de você não ter uma área de cozinha completa, assim. Às vezes você tem um frigobar, é uma área para refeição rápida, digamos assim. Normalmente é uma cozinha muito apertadinha, muito compacta, né? E também, necessariamente, você tem que ter esses inclusos, esses itens, né? Como lavanderia, limpeza diária, né? Por isso que o condomínio de um flat é muito caro, porque você carrega todos os serviços juntos, né? Acaba sendo tudo mais, então acaba sendo da mesma característica que um estúdio ou que um apartamento pequeno, né? Porque tem, por exemplo, eu administro um flat que tem 2 quartos, por exemplo, e nesse mesmo flat tem cobertura, né? Então acaba tendo lá o flat, né, que tem vários tamanhos, desde 40 metros quadrados, por exemplo, até um negócio de 100, 120, nesse caso especificamente, né? Depende, acho que, da característica de cada um. E aí realmente tem ali camareiras, né, que vão fazer a limpeza diária, você tem serviço de manobrista, você tem ali hall de lavanderia, então você pode mandar tanto o seu enxoval quanto suas roupas, né, paletó, enfim, para lavar, para mandar para lavanderia. Ou seja, morar com facilidades, mas não as facilidades que um estúdio, por exemplo, faria, que você tem que ir lá, você que tem que fazer as coisas, né? No flat você tem gente para fazer por você. No flat geralmente você tem uma recepção, né? Não são porteiros, né? São recepcionistas que ficam lá e que fazem como se fosse um hotel mesmo, né? Você faz o processo de check-in, né? Tem essa semelhança com o hotel, né? Ele é um pouco mais confortável que o hotel, né? No final das contas, né? Você tem um hotel, que é aquela item rápido, o flat você consegue morar nele, né? Exato. Você consegue morar e você tem as facilidades dos serviços agregados, né? O estúdio ele tem o serviço de concierge também, né? Tem algumas empresas que têm esse serviço também. Já eu acho que uma evolução. Uma evolução ali, né? Porque são empreendimentos pensados justamente nessa questão do Airbnb, né? Pra você atender. Eu acho que não só isso, né? Eu acho que cada vez mais a gente quer mais facilidade, né? Então, e até redução de custo, né? Imagina se você tem ali uma equipe de limpeza, independente se é flat, se é apartamento. Acho que em algum momento fica mais cômodo você contratar a própria equipe do pay-per-use, né? Que é o que tem, acho que também tem crescido, né? Você paga se você usar. Então, vamos supor que tem uma equipe ali de diaristas, por exemplo, que você paga para o condomínio e você tem ali fácil, rápido, de repente você tem um horário específico, pode até no mesmo dia, né? Eu acho que isso tende a evoluir, né? O pay-per-use é muito legal porque você não carrega o condomínio, né? Você tem flats hoje que a tua rentabilidade o líquido que sobra é igual ao igual ao que você paga de condomínio. Exato. Ou até zero, você não ganha nada, né? Você ganha 1.500 e paga 1.500 de condomínio, assim, né? Quer dizer, você ganha 3.000 e paga metade, né? Então, isso compensando. carrega muito o preço final, né? Você fica muito limitado porque começa a ficar muito caro para locação. O flat é um serviço que tende a acabar, eu vejo. Assim. Porque não se tem lançado mais como antigamente, como foi o boom, né? Hoje, com certeza, os estúdios eles estão bem à frente, tem uma absorção muito melhor por conta que não carrega condomínio, né? Você tem estúdios... Condomínio baixo também, né? Você tem estúdios com condomínio de R$350, R$400, entendeu?
Bom, espero que você tenha entendido de uma vez por todas a diferença entre uma coisa e outra, para não cometer esse erro, porque eu já vi gente anunciando lá flat no centro da cidade, mas não é flat, é um apartamento normal. Aí o cara que sabe o que é flat chega lá e fala assim, peraí, cadê a minha limpeza diária, cadê a minha diarista aqui, a camareira? Não tem. Então não cause essa frustração no seu hóspede, que ele pode até inclusive cancelar a reserva, ter o reembolso total, porque você não soube ali explicar o que era de fato o negócio, entendeu? Então você tem que saber o que é o que para você poder de fato anunciar o seu imóvel, certo? Valeu, Luiz, obrigado. Segue ele aqui nas redes sociais, eu também tenho aqui o meu Instagram, canal do Anfitrião. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreve, tem muito conteúdo bom aí para sair e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!